Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do Em Pauta, um programa produzido em parceria pela TV Unesp, TV Câmara de Botucatu e TV e Rádio Câmara de Bauru. A cada programa a gente traz assuntos de relevância para a comunidade, sempre, é claro, com a participação de especialistas naquele tema. Bom, e assim como na edição de número 10 do programa, o nosso assunto hoje é Olimpíada. Os Jogos de Tóquio terminaram agora no último dia 8 de agosto. A ideia hoje é debatermos não só sobre o desempenho da delegação brasileira, que encerrou a competição com 21 medalhas em 12º lugar no geral, mas falarmos também de temas que marcaram essa edição, como a falta de apoio ao esporte, por exemplo, de estrutura apontada por muitos atletas brasileiros depois das disputas e ainda a cobertura da mídia. E os nossos convidados de hoje são dois professores ligados ao GCEF, o Grupo de Estudos em Comunicação sobre Esporte e Futebol da Unesp em Bauru. Estão aqui com a gente Zeca Marques e Tuca Américo. Professor Zeca, é um prazer tê-lo aqui com a gente hoje. Olá, Júlio. Olá, Lidiane. Obrigado pelo convite. É um prazer poder conversar com vocês ao lado do meu querido amigo Tuca Américo. Tuca Américo, também agradecemos demais a sua participação com a gente hoje. Obrigado pelo convite, saudações aí a todos os amigos da TV Unesp, TV Câmara, e agora estou indo para Botucatu, minha terra natal, eu não sabia. Então, um abraço para os meus conterrâneos botucatuenses, a terra dos bons ares e boas escolas. Sejam bem-vindos, professores. Bom, para nós começarmos os nossos bate-papos aqui no programa hoje, eu gostaria que vocês fizessem um balanço, por enquanto um pouco mais geral, sobre o desempenho da delegação brasileira durante o campeonato. O nosso país obteve um recorde histórico de medalhas, com 21 pódios, e igualou o número de ouros obtidos no Rio em 2018, com os 7 primeiros lugares. Esses números surpreenderam? Olha, eu acho que não surpreenderam, porque quando os Jogos Olímpicos do Rio terminaram, muitas projeções davam conta de que os apoios que haviam existido até então fariam com que a gente chegasse aos Jogos de Tóquio com grande potencial de medalhas, não é? E isso talvez se dilua nos próximos anos, caso não haja uma mudança na gestão do esporte no Brasil. É muito provável que em Paris tenhamos ainda um número bastante positivo de medalhas, talvez um pouco menor do que o de Tóquio, mas essa projeção já era feita e foi feita logo depois que os Jogos Rio 2016 terminaram. Agora, eu acho que a prestação do Brasil ela foi fenomenal diante da situação que nós vivemos no país, diante da pandemia, diante da ausência de qualquer fomento ao esporte, e aí eu não falo da iniciativa pública, eu falo da iniciativa privada, e se a gente for dividir o número de medalhas por renda per capita, o Brasil fica em primeiro lugar no ranking, porque as nações que ficaram à nossa frente são nações desenvolvidas, com um PIB muito maior, com um IDH muito maior. Então, eu acho que o Brasil é um grande vencedor, apesar de tudo. É um grande vencedor desses Jogos Olímpicos. Aí sim é uma surpresa, né? Como é que a gente, em condições adversas, consegue chegar a esses números? Ainda com o professor Zé, que também queria que o professor Tuca comentasse logo em seguida, que atleta ou que modalidade vocês apontariam como destaque e também como decepção? Dá para mencionar algum nome? Eu acho que o skate e o surf eram aquelas coisas cantadas, era natural que nós conseguíssemos medalha no skate e no surf, então para mim não foi nenhuma surpresa. Eu acho que a grande surpresa desses jogos é o Alisson dos Santos, o atleta brasileiro que correu os 400 metros com barreiras, o chamado Pio, de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo. A história dele, a prestação dele, ele bateu inúmeras vezes o próprio recorde brasileiro e sul-americano nas provas eliminatórias ainda. E foi uma prova fantástica, porque todos os 3 bateram recordes na chegada. Obviamente que ele ficou em terceiro, foi medalha de bronze, mas para mim é a grande surpresa, até porque, eu não sei o Tuca, antes dos Jogos eu sequer sabia da existência do Alisson dos Santos, né? E eu acho que a decepção, de forma geral, é o vôlei, porque o vôlei chegou com muitos problemas e a imprensa procura sempre mascarar essas questões. O vôlei de praia não era competitivo, o vôlei masculino tem brigas internas entre jogadores, que depois a gente pode comentar melhor isso, e o vôlei feminino também chegou. Eu acho que o vôlei feminino teve sorte no emparelhamento das eliminatórias, porque chegar à final, para mim, foi a grande surpresa. O vôlei feminino era para ter caído na semifinal ou nas quartas de final.
Então, mas o especialista em vôlei aqui é o Tuca Américo, que falou uma improbidade. Ele nasceu em Avaré, não nasceu em Botucatu. Não, Zé, retificando, eu morei e passei a adolescência em Avaré, mas eu nasci em Botucatu, na Santa tá certo. Misericórdia. Tá certo. Na mão de parteiras ainda. Tá? Recuperando, então, o primeiro tópico lá, né, o desempenho do Brasil, tem que concordar plenamente com o Zeca, né, é fruto de um projeto que começou, que visava 2016, e eu entendo que a gente ainda, também, concordando com o Zeca, teremos um avanço para Paris, né, ou uma coisa parecida, porque eu acho que algumas medalhas poderiam ter vindo e não vieram, né, a mais. Então, vamos esperar. E algumas surpresas também, né, que aconteceram, que a gente vai falar já. Mas eu tenho que concordar com o Zeca, que, diante das circunstâncias, o desempenho foi maravilhoso, mas o que me incomoda é o nosso potencial que não é atingido, né, mas nem de longe. Quando a gente pensa, por exemplo, a ausência de políticas públicas, né, na área da educação física, da prática esportiva, o que perdeu de terreno, a influência, a importância dos clubes na formação de atletas, né, os clubes nas cidades, a gente tem aí várias cidades, o próprio Botucatu já foi importante, por exemplo, na natação, no judô. Botucatu já teve Matheus Sugizaki, que foi técnico da seleção brasileira de judô, né? Então, acho que a gente tem aí uma falta de incentivo, principalmente na área da educação física, né? A gente vê que o novo plano da nova diretriz curricular brasileira não incentiva a prática de educação física, e se você não tem essa prática nas escolas públicas, o nosso número de potenciais futuros atletas vai diminuindo muito, né? Mas, por exemplo, só para abrir uma nota de rodapé, quando a gente pensa que o brasileiro tem um representante no badminton, já é um milagre. Só de chegar na Olimpíada, numa modalidade que quase nenhum brasileiro conhece, já é um avanço. Mas acho que isso ainda, como o Zeca bem apontou, é fruto lá do investimento feito para os Jogos de 2016. Né? Vamos pensar que temos 3 anos aí, quem sabe, talvez ele consiga melhorar o desempenho de algum atleta, mas você não vai criar uma grande novidade em 3 anos. A gente sabe que um ciclo olímpico, dependendo da modalidade, leva mais que isso, né? Então, vamos torcer. Mas, de certa forma, miraculosamente, o nosso desempenho é exemplar, né? Então, tocamos em frente. Destaques, né, que, só para fechar. Eu acho que um destaque, uma coisa que vem crescendo já e virando uma referência, eu vou apontar até uma contraposição, é o boxe, né? O boxe ele vem numa certa melhora em desempenho. E, em contraposição, o judô, que sempre foi uma grande esperança, né? Não que não tenha medalhas, mas o judô parece que deu uma estacionada ou caiu um pouquinho. A gente sempre teve expectativas em relação ao judô. Então, eu faço essa contraposição na área das lutas, né? O boxe numa ascensão e o judô parado ou numa queda, tá? E, logicamente, o vôlei, né? O vôlei de praia é uma grande decepção, a gente sempre foi referência nessa área, né? E a gente nota aí, até porque o circuito brasileiro dependia do patrocínio de estatais, que vem diminuindo nos últimos anos, né, o próprio circuito brasileiro, mas a gente tinha uma dupla que era primeira do mundo e que não respondeu à altura no vôlei feminino na praia. Em relação ao vôlei de quadra, né, concordo com o Zeca, a seleção feminina foi além do esperado, né, pelo cruzamento, e teve um desempenho bom, dadas as circunstâncias, né, uma crise levantadora torceu o pé, voltou, conseguiram dar conta, então a medalha de ouro aí para o Zé Roberto. Será que o Zé Roberto vai encerrar a carreira com uma medalha de prata, né, um grande herói olímpico, Zé Roberto, técnico do vôlei. E eu aponto aí uma preocupação grande com essa geração do vôlei. Eu acho que ela já deu o que tinha, não em quadro e não fisicamente, mas em termos de motivação, né? Ela ganhou jogos ali. A gente que acompanha o vôlei está acostumado a ver esses jogos de 5 sets, com viradas, com sets muito díspares, né? Mas o Brasil sempre teve essa força mental da virada. Em alguns momentos com a França e com a Argentina ele mostrou isso, né? Mas contra outros adversários como a Rússia, ela titubeou, né? E a Rússia, na verdade, o jogo com a Rússia, para mim, foi bom demais, porque o Brasil já vinha de várias derrotas de 3-0. Né? Mas chegou ali no momento que poderia ter ganho, ter mostrado essa força mental que sempre mostrou e acabou sem medalha.
Então, acho aí que tem um caráter de motivação, até nas entrevistas, depois da derrota, aquelas perguntas, você continua na seleção, né? Como vai ser o próximo ciclo? Então, acho que é mais uma questão de motivação, porque é uma geração que já ganhou praticamente tudo, né? E para fechar o comentário do vôlei, aqui essa primeira parte, fica aquele gostinho que o Brasil no vôlei masculino queimou a largada lá na Liga Mundial, né? Ganhou a Liga, jogou tudo, e parece que dali, talvez se perdesse a Liga ou ficasse em quarto, quinto lugar, viesse com mais vontade para os Jogos Olímpicos. Não sei se foi um erro estratégico, o técnico estava lá, a vontade... fechando. Questiono a participação do Renan como técnico. Fico com grandes dúvidas se ele deve ser o técnico do próximo ciclo olímpico. Tá? Fecho essa primeira fase aí. O professor Tuca falou aí citou o vôlei de areia, né, vôlei de praia. O Alisson foi um dos que, em sua entrevista pós-competição, criticou bastante a falta de apoio, a falta de estrutura para o esporte, né? E nós tivemos vários casos, ao longo da Olimpíada, de vários atletas que discursaram, medalhistas ou não, que discursaram sobre essa falta de apoio no Brasil. O professor Zeca falou aí, né, que a iniciativa privada que parece que tem carregado um pouco mais esses atletas, porque muitos clubes abandonaram os atletas às vésperas dos jogos, né? Nós tivemos aí o vídeo que viralizou do Darlan Romani do arremesso de peso treinando ali numa construção, enfim, mas tem o caso da pandemia, ele também tinha pego Covid. Aí eu gostaria que vocês apontassem, professores, pode começar primeiro pelo professor Zeca, o quanto que essa falta de apoio está ligada também à pandemia ou é algo estrutural, né, que sempre ocorreu no Brasil? Bom, Júlio, eu tenho uma visão assim bastante particular com relação a isso. Eu acho que no Brasil, iniciativa pública não deveria investir em esporte de alto rendimento. Um país que tem metade de domicílios sem saneamento básico, não é? Um país com tanta desigualdade no sistema de saúde, em que pese louvarmos o SUS o tempo todo. Um país com tanta desigualdade no sistema educacional. Pegar estatais ou dinheiro público para investir em atletas de alto rendimento, eu acho que é um crime de lesa pátria. O que o governo tem que fazer em diferentes instâncias, federal, estadual, municipal, é fomentar o chamado esporte-educação, é dotar quadras esportivas em cada escola pública do país, porque hoje nem metade das escolas públicas tem uma quadra esportiva, poliesportiva. Não é? Então, o que tem que ser fomentado é o esporte-educação, fazer com que profissionais de educação física sejam valorizados, e o Tuca citou agora, os próprios profissionais não se entendem na discussão das diretrizes curriculares do curso de educação física. Não é? Eu acho que em cada comunidade, a cada 100 mil habitantes, o poder público poderia investir em espaços recreativos de lazer e de atividade esportiva. Então, campos, quadras, pistas de atletismo, piscinas para poder praticar natação, mas isso tinha que ser um bem coletivo para que a população pudesse usufruir disso e, obviamente, em alguns horários, houver o treinamento de alto rendimento. Então, eu acho que num país como o nosso, com tanta desigualdade de infraestrutura, né? Então, vejam, você vai pegar o Banco do Brasil para fomentar o esporte, o vôlei, o circuito de vôlei de praia, sabendo que nós temos um alto déficit de saneamento público no Brasil. Eu acho que é um contrassenso, né? A gente não pode se comparar com a Finlândia, com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Alemanha, que podem dotar dinheiro público para o esporte. Nós não devemos fazer isso de forma alguma, né? E outra coisa, atleta de alto rendimento é um profissional do esporte. Então, por que nós vamos dar dinheiro para um atleta e não vamos dar para o marceneiro, para o motorista de ônibus, para o cobrador, para o professor, entendeu? Para o médico, para o arquiteto? Por que tem que ter essa categoria privilegiada de atletas que recebem dinheiro público? Não é? Então, eu sou radicalmente contra isso. Quem tem que investir em dotar isso é a iniciativa privada, com leis de incentivo, com leis de isenção fiscal, tá certo? Agora, no Brasil, eu acho que não dá para ficar investindo dinheiro público no esporte de alto rendimento. E quero deixar bem frisado isso. É esporte de alto rendimento, não é esporte educação, que é o esporte administrado na escola. Eu tive o privilégio de poder cursar o ginásio e o colégio, que é o ensino fundamental e médio, em escolas públicas em São Paulo. E tive a felicidade de as duas contarem com uma quadra poliesportiva. Eu aprendi, na 5ª série, o que eram os fundamentos do basquete, na 6ª do handebol e na 7ª e na 8ª do voleibol. Eu acho que poucas pessoas no Brasil têm esse privilégio de poderem ter isso como currículo escolar. Eu acho que é nisso que o Brasil deveria apostar como política pública.
Bem, eu também concordo com o Zeca, né? Eu acho que o grande problema nosso é investir nessa formação, na possibilidade do atleta ter, né, a oportunidade da prática esportiva nas mais diversas modalidades, né? Assim como o Zeca, eu também estudei a vida inteira em escola pública e tive a sorte de ter ótimos professores de educação física, extremamente comprometidos com a formação do aluno. Então, na escola pública, eu aprendi a jogar basquete, a vôlei, a praticar atletismo, a jogar handball. Eu fui campeão avarense de salto triplo, com 9,61 m. Quem que pratica salto triplo na escola pública hoje? Deve ser, é raríssimo, tá? Então, acho que é importante. Agora, outra coisa, mas também é importante uma definição de uma política para o esporte. A gente tem, né? Então, é importante se é pública, se é privada, como que vai ser, mas tem que definir uma política. Né? Porque, por exemplo, infelizmente, alguns exemplos. Vamos pegar a ginástica artística. Se não fosse criada uma estrutura lá em Curitiba, se não trouxesse o Oleg Ostapenko, né, ucraniano, para ser técnico, não tinha a Rebeca Andrade. Não teríamos. Né? Então, qual que é a definição da política? Não tem. Concordo com o Zeca. Assim, se não existe uma base para a prática esportiva, é muito difícil você criar, né, esses atletas de excelência. E a gente já debateu isso em vários programas nossos no Observatório do Esporte, em conversas. No Brasil, a gente tem um problema muito grande na virada em que o atleta vai se tornar do amador para o profissional. Os Estados Unidos conduzem muito bem isso através do esporte universitário. Né? Eles jogam o atleta para a universidade dá um fôlego de 4, 5 anos em que ele está estudando e a idade que ele teria o melhor desempenho, né? E ao final da universidade, ele continua como atleta ou na atividade esportiva, ou quando termina, ele tem uma profissão. Né? Ele tem o ensino superior. Então, quer dizer, existe um fluxo de formação de atletas que a gente não tem no Brasil. Acho que todo mundo conhece aí. Vamos pegar o exemplo mais corriqueiro que a gente conhece, do cara que joga bem futebol, que é o esporte que é super praticado no Brasil. Né? Que no momento da virada, será que eu vou virar jogador de futebol ou eu vou para o ensino público? Desculpa, para a universidade ou para a formação profissional de verdade. São poucos atletas que a gente olha aí, né, que tem essa formação até intelectual. Então, também é o que o Juca Kfouri chama de pé de obra, né? Acaba sendo o pé de obra para essa estrutura que está aí. E fechando, concordo com o Zeca também, a criação dos espaços públicos para a prática esportiva. Né? Eu entendo, por exemplo, que o skate tem uma amplitude hoje no Brasil, porque existem muitas cidades, até pequenas, têm a sua praça, sua pista de skate, né, que até virou aí uma moeda de troca política, mas é um espaço onde os jovens, as crianças podem praticar. E, por outro lado, também existe praças de skate. Creio que em Botucatu tem uma praça de skate que foi fechada, porque existe um preconceito também em relação a esse tipo de prática esportiva ou de lazer. Bom, nós vamos acompanhar agora uma participação aqui no programa da jornalista Carolina Vieira, da TV Câmara de Botucatu, que vai fazer uma pergunta aos nossos convidados em cima deste tema. Vamos assistir. Vocês já devem ter comentado sobre as dificuldades que os atletas brasileiros passam para poder chegar a Jogos Olímpicos. Então eu queria saber o que a gente, como público, como espectador, pode fazer para apoiar esses atletas não só em momentos de competição, mas durante todo o seu percurso, toda a sua trajetória esportiva. Professores podem comentar, por gentileza. Bem, posso começar então, né? Bem, primeira forma, né? Se existe investimento público, nós já colaboramos pagando impostos, né? Então já estamos aí, de certa forma, colaborando. A outra forma também é colaborar como? Primeiro é incentivando a prática, né? E outra é prestigiando essas competições. Porque também a gente não tem público para determinadas modalidades. Né? Que forma? Eu acho que é apoiando do jeito que dá. Né? Agora, se o cidadão, como empresário, tem condições de adotar um atleta, de patrocinar uma equipe, nós não temos aí várias cidades que têm potencial, que têm renda per capita, né? Ou produto interno bruto municipal para patrocinar esporte, não patrocina, não tem essa cultura também. Né, do investimento e do retorno. Bauru é uma exceção, o basquete vive disso, por mais que sofra percalços, ainda se consegue manter um time da cidade em um certo nível de qualidade, de desempenho, de performance. Né?
mas, de certa forma, eu acho que, como cidadãos, ajudamos pagando nossos impostos e participando, né, como torcedores, como incentivadores dessas práticas esportivas. Mas se não existe um desenvolvimento de uma política pública ou privada, que seja, de políticas para a área do esporte, da competição, né, que passe pelo esporte e educação e chegue ao alto desempenho, fica muito difícil iniciativas individuais fazer com que o esporte deslanche, né, e pode deslanchar por um certo tempo. A gente pode pegar aqui em Bauru, para quem conhece, a época do Damião Garcia, né, da Caluga, que patrocinava o time Noroeste. Ele foi embora, o time praticamente acabou. Eu quero reforçar aquilo que eu disse na resposta anterior. E o Tuca reforçou bem também quando disse que a gente já paga impostos, e pagamos muito imposto para o Estado, para o município, para a esfera federal. Eu acho que o esporte de adoentamento tem que ser entendido como uma atividade profissional. Então, mais uma vez, por que vamos pagar e investir, ter uma bolsa atleta para um atleta X, se nós não fazemos isso para os cientistas no Brasil? Se nós não fazemos isso para o estudante que está no ensino médio e quer desenvolver um trabalho científico porque ele quer ser médico, quer ser um biólogo, quer ser alguém que vai cuidar do ecossistema. Então, nós não investimos na prática de pesquisa no Brasil, nós não investimos no cinema, nas artes, na música, no teatro. Por que temos que investir no esporte? Eu acho que a imprensa sempre desvia o foco da atenção, porque, inclusive, a imprensa, quando monta a sua grade de programação, ela ela tem uma monocultura esportiva. É o futebol que impera em 90% da grade, aí aparece, uma vez ou outra, o vôlei, pode aparecer o basquete, aparece muito esporte hoje norte-americano, né? Especialmente nos canais Disney, e aí o Tuca citou o badminton. Quando que nós vimos uma transmissão esportiva de badminton na televisão? Eu cito outro caso, Tuca. Teve um atleta, me foge o nome dele agora, que praticou o tiro com arco na Olimpíada. Fez uma belíssima prestação. Ele chegou às quartas de final e perdeu para um atleta da Turquia que foi medalha de ouro, né? Quantas vezes nós vimos um tiro com arco na televisão brasileira? Não é? Nunca. Então, a imprensa, às vezes, cobra do poder público e da sociedade coisas que ela sequer faz, no sentido de criar uma cultura multiesportiva no Brasil. Nós não sabemos como funcionam regras de diversas modalidades esportivas. E, vez ou outra, ficamos sabendo quando temos Jogos Olímpicos. Não é? Nós não sabemos as regras do salto com vara, e o Brasil parece que começa a criar uma certa tradição. Primeiro com a Fabiana Miller, no salto com vara feminino, e agora com o Thiago Braz no salto com vara masculino, mas nós não sabemos as regras, quantas chances, quantas possibilidades de salto a pessoa tem, como é que ela ergue a altura do sarrafo, qual que é a tática e estratégia de jogo, não é? Então, a imprensa às vezes quer soluções mágicas de um dia para o outro, e ela mesma fica sempre refém de uma monocultura esportiva, não diversificando aquilo que ela vai tentar depois usufruir durante 15 dias nos Jogos Olímpicos. Professores, e agora o professor Zeca, já que comentou, né, um pouco sobre o perfil da imprensa brasileira na cobertura de campeonatos esportivos, queria aproveitar para falar sobre a atuação da mídia, em especial nessas Olimpíadas, não só na cobertura da conquista das medalhas, né, mas também no momento em que leva depoimentos de atletas, depoimentos fortes de atletas que passam por dificuldades para conseguir treinarem pelos motivos pelos quais já foram comentados até agora. Nós tivemos um exemplo muito claro, que foi a ginasta Rebeca Andrade, uma atleta negra, de origem humilde, filha de empregada doméstica, que caminhava, que fazia um trajeto longo a pé para poder fazer seus treinos e que levou 2 medalhas nesses Jogos Olímpicos. E, ao mesmo tempo, a gente reflete quantas Rebecas, né, que acabam tendo acesso às mesmas condições e mesmo com garra, né, mesmo com disciplina, não conseguem chegar ao mesmo local. A imprensa tem um olhar para essas pessoas. Alguns apontaram um pouco de romantização da imprensa, da mídia, no momento de mostrar, de retratar esses casos. Vocês concordam com isso? Bom, mais uma vez, eu acho que a imprensa olha para o esporte de uma maneira como não olha para outras atividades sociais nossas, não é? Então, a imprensa fica preocupada com as condições de treinamento do esporte de alto rendimento, mas não está preocupada em uma escola pública, inclusive no município de Bauru, por exemplo, e saber quais são as condições estruturais que aquela escola tem.
né? Tem quadra para poder treinar? Tem quadra poliesportiva? Né? Os municípios têm pistas de atletismo para poder fazer uma prática de alta competição e recreativa para o resto da população, não é? Então, há teatros municipais funcionando com atividade permanente nas cidades do interior de São Paulo. Então, acho que a imprensa quase sempre quer soluções miraculosas para o esporte e não quer soluções miraculosas para outras questões, ou melhor, não cobra essas questões de outras esferas da sociedade, não é? E você citou, Lidia, na questão da imprensa, eu acho que nós tivemos, especialmente no canal fechado Sport TV, a pior cobertura da história dos Jogos Olímpicos. Porque, para mim, um jornalista, um apresentador, um locutor, ele é um mediador de um evento esportivo. Ele não é um torcedor. Esse espaço da mediação do fato esportivo com o público tem que ser feito por pessoas, e é para isso que nós temos cursos de jornalismo e de comunicação no país. Então, se eu tenho alguém que só berra, que torce para o insucesso de um atleta do skate, para poder o Brasil ganhar medalha, que não tem o mínimo de ethos esportivo para fazer uma transmissão, e vejam, e houve tempo mais do que suficiente para capacitar esses profissionais. Então, acho que o Sport TV foi um contra-exemplo em inúmeros momentos de cobertura esportiva. E, por incrível que pareça, a TV aberta, que normalmente é onde há essas derrapagens, a TV aberta fez uma cobertura mais comedida, eu digo da TV Globo, mais comedida do que o próprio canal fechado do grupo, que é o Sport TV, né? Tirando aqueles exageros do Galvão Bueno, que são exageros corriqueiros, convencionais, ordinários, em qualquer transmissão, nós tivemos uma transmissão para mim mais didática, mais educativa, e não era a figura do clown, né, a figura do palhaço, que fica ali de maneira histriônica torcendo para que a atleta caia e o Brasil possa vencer a medalha. Isso não é esporte. O esporte não é torcer para o sucesso do adversário. O esporte é você poder mostrar que tem mais capacidade que o seu competidor adversário, e não torcer pelo sucesso dos outros. Então, acho que o Sport TV tem que rever muito o fato de ter torcedores de arquibancada fazendo a mediação. E eu não falo dos comentaristas que foram convidados como atletas, eu falo dos profissionais, jornalistas, locutores, que estavam fazendo esse desserviço, e quase sempre corrigidos pelos comentaristas que eram ex-atletas ou atletas nativos. Bem, a mídia quer, o que eles querem são personagens, né? Então, o melhor personagem é o que vai ter destaque, é o que a trajetória do herói, é o caso que falou, né? Treinando, arremessando peso na construção, pegando ônibus, o esforço para chegar lá, né? E a questão do esporte envolve isso claramente, né? Porque acaba dando essa chance dessas pessoas se destacarem. Mas é o que o Zé falou, e para voltar para a estrutura, para compreender o que é a formação de um atleta, né? Não existe essa preocupação. E me irrita profundamente, né? Eu acho que tem duas coisas. Por exemplo, na final da canoagem, o locutor dizia, o Brasil, país da canoagem. Opa, Brasil, país da canoagem? Né? Não é. Temos Isaquias, conseguimos algumas coisas, mas para falar que isso aqui é o país da canoagem, eu não ando aqui na rua e vejo um cara carregando uma canoa para ir treinar. Né? Eu vejo uma mulher com uma bola, né? Talvez uma bola de basquete numa praça, o skate, né? Alguém indo para o clube praticar o judô, mas a canoagem eu não vejo. Então, isso aqui não é o país da canoagem. Né? E, por outro lado, me incomoda também, embora tenha essa visão dos atletas, tenha a visão de explicar o que é tal, mas, por exemplo, na ginástica artística ou no próprio vôlei, esses atletas têm um envolvimento de amizade emocional com as pessoas que ele está comentando. Então, também tem uma distância de fazer aquela crítica que precisa ser feita na hora que é preciso. Né? Tem hora que fala, não, houve um erro, o que aconteceu? Né? Alguns poucos atletas não criam essa... não tem medo de criar essa, entre aspas, né, essa saia justa, porque eu vou criticar meu amigo. Às vezes o amigo não está bem, mas você não sabe, você não estava aprendendo, mas já passei por isso, né? Então, acho que tem todos esses problemas. Me incomoda também o locutor torcedor, né? Desde o Galvão gritando tetra, abraçando o Pelé, lógico que temos outros exemplos, mas parece que isso daí acabou virando também uma obrigação, tanto que a própria transmissão aberta da Globo coloca uma câmera para mostrar a reação dos locutores. Isso não é à toa, isso não é ingenuidade, isso é de propósito. E ele sabe que ele está sendo filmado e que vai ser mostrado isso depois. Então, existe aí uma certa encenação. Tá certo, professores. A gente vai fazer agora uma rápida pausa e na volta voltamos com mais perguntas, fazendo um balanço dos Jogos Olímpicos de 2020. Não sai daí, a gente já volta.